Oi, Luz, eu sou Jennifer. Hoje vou falar sobre o filme Os Irmãos Willoughby, da Netflix. Os Irmãos Willoughby, né? É um filme que a Netflix sempre joga um filme no stream dela, né? De animação. E esse é um filme muito bonito, né? Porque fala sobre quem é o pai, os pais de verdade, né? E sobre nome familiar e sobre adoção. E o filme começa com um gato sendo o narrador e falando que não é uma história normal, né? E ele mostrou primeiro a família Willoughby, né? Que eles veio de várias famílias, né? Várias famílias não, vários ascendentes, né? E chegou nos pais atuais, que não parecia com aquele família de antes, que veio antes deles, né? E eles só se importavam um com o outro, eles eram pessoas e pais muito egoístas, né? Tanto que a gente, pelo jeito da história, né? O mais velho, que se eu não me engano é o Tim, ele aprendeu sozinho a se cuidar, né? E eu acho que foi desde pequeno, que não seria possível, né? Mas é uma animação, então, né? E veio o Tim, depois veio. Não lembro o nome dela. E os gêmeos. E sempre que alguém fazia alguma besteira ou colocava eles de castigo, né? Principalmente o Tim, que sempre levava a culpa, colocava na fornalha, se não me engano, né? E era muito triste, porque eles só queriam ser amados, ser cuidados, eles não estavam nem comendo direito, né? Porque os pais comiam tudo e no outro dia eles comiam tudo de novo. E aí eles falaram que a comida que sobrou do dia anterior era para eles, sendo que eles tinham comido tudo. Não sobrou comida para eles, né? Então veio a Ruth, uma bebezinha que foi colocada na frente de casa, dentro de uma caixa, né? Na frente da casa deles. E a menina decidiu levar para um lugar que ela achava bom, que ela pensava muito em como seria bom, né? E levou para aquela fábrica lá que saía arco-íris nos negócios, né? E a ideia dela foi eles também se tornar órfãos. E eles ela só pensou nisso e depois eles decidiram executar, né? Esse plano, porque era melhor sem os pais. Isso é muito triste, porque eles percebiam que ficar sem os pais era o melhor. E não é, porque os pais, eles não só cuidam, não só protegem, mas também ensina, direciona. E eles já não tinham isso, então era melhor ficar sem os pais mesmo, né? Então, eles fizeram aqueles negócios de viagem, decidiram levar para que eles pudessem morrer em algum momento, né, da viagem, e eles ser
órfãos oficialmente, né? Mas aí eles decidiram colocar uma babá. E eles decidiram colocar uma babá, os pais, né? Uma babá bem barata e que não tenha tantos pontos positivos e que não é chamada, né? Muito para ser babá. Mas ela foi a que eles precisavam. Porque ela dava comida, ela deixava a menininha cantar, porque ela amava cantar, era o jeito dela falar, né? O jeito dela ser ouvida era cantando e a babá era isso, né? Ela passou a babá, né? Passou a pegar as necessidades deles e cuidar, né? E era isso que eles precisavam. Porque os pais eram muito negligentes com eles, né? E esse é um filme muito dramático e muito pesado até, mas o filme coloca muitas piadas, muita coisa de humor por cima, né? Pra não ficar... Pra dar uma equilibrada, né? E mais pra frente deu todo... E mais pra frente deu todo aquele rolo, né? De que eles tinham que pegar os pais de volta para eles poder ficarem juntos, né? E um pouquinho antes, quando eles decidem fazer um plano, né? Porque eles também, os pais decidiram vender a casa e veio aquelas pessoas, né, para pegar as crianças e a babá foi tentar protegê-los, só que deu tudo errado, né? Porque antes disso, os pais mandaram uma mensagem para a babá falando que eles iam vender a casa e para se livrar das crianças. E a babá, né, falou que para deixar com ela que ela cuidaria. Só que o Tim viu e mudou o tom completamente, né? E o tom sempre muda, né? E mas aí ele mandou uma mensagem e falou que era uma babá ruim e ela acabou indo embora deixando eles sozinhos. E cada um foi para um canto, onde cada um perderam o seu brilho. Os gêmeos que eram muito inteligentes, os pais que adotaram eles eram muito tecnológicos, eles não conversavam, não interagiam, só ficavam na tecnologia. E isso tirou o brilho deles de ser inteligentes, de criar, de fazer invenções. A menina ela foi para um lugar onde eles acreditavam no poder da música ou coisas naturais, não sei. Mas ela já não tinha mais vontade de cantar. Ela perdeu o brilho também. Porque antes ela cantava, porque ela gostava, mesmo com aquela casa e naquele ambiente e com os pais que ela tinha. E o Tim só ficou fugindo. E ele ficava fugindo porque não era a família dele ali. Ele, né? Ele fugia porque ele estava fugindo. Ele sempre foi de fugir, de não se aventurar, de não ter coragem, né? Se não fosse pela menina, eles nunca teriam saído de casa, porque eles não saíam. A primeira vez que ele saiu foi para levar a Ruth para um lugar onde, né, onde a Ruth ficou. E aí aquele homem, coisa não, uma parte, aquele homem, ele tinha uma fábrica de doce e ele falou que se apegou às necessidades dela, né? E ter filhos é isso, ter necessidades, mas se apegar a elas e tratar as necessidades com amor e carinho. Ali ele estava dizendo que passou a amar ela. E ele já não podia mais dar a ela.
porque ele se apegou, ele já não se via mais a vida dele sem a Ruth. E voltando, né? Todo aquele rolo, ela foi embora, cada um perdeu o seu brilho, né? E quando a babá foi buscar eles, foi buscar o Tim primeiro, ele falou que ele não merecia, que era melhor ele ficar lá. E falou que ele não tinha uma família, mas aí ela foi e falou: você tem uma família, seus irmãos. E mesmo tendo os pais sendo daquele jeito, eles ainda eram uma família, os irmãos dele. E aí eles decidiram buscar os pais dele porque eles preferiam ter pais ruins do que perder a família que eles tinham, que era os irmãos, eles, os 4 juntos. E isso de novo, é muito triste, porque eles preferem ter os pais para ficarem juntos, porque se não tiver os pais, eles não ficariam juntos. Eles separariam a família e eles não seriam mais as mesmas pessoas. Mas aí o Tim decidiu ir sem o homem e a babá e a Ruth, né? Porque ele viu uma família ali sendo construída, né? Eles pareciam uma família de verdade. E eles foram e aí eles seguiram a linha da mãe. E aí eles falaram que para eles voltar, porque mesmo eles sendo ruins, eles precisavam deles para que eles ficassem juntos. Só que aí, né, tem o plot, que não é tão plot, que eles são egoístas e foram se mandar embora levando o negócio que eles vieram, né? E aí, lá na neve, né, eles tinham meio que se separado, os gêmeos, e o Tia ficou no meio, ela cantou. Ali representava ela cantando, né, que a música aproximava eles. A música trazia as pessoas que ela ama para perto dela de novo. A música deixava eles unidos. Então ela cantava e cada um, os gêmeos e o Tim, se aproximavam dela. E ali eles iam acabar com esse final juntos, né? Mas aí eles conseguiram resgatar e eles decidiram, e aí o Tim teve uma ideia, né? De que, e se todos eles ser uma família? Né? E a babá concordou, eles foram adotados, né? E pra mim eu acho que se eles foram adotados é porque os pais foram, né? Morreram, né? Mas é um filme muito bonito, muito profundo, né? E o Tim ter essa resistência tanto mostrou que aos poucos ele as inseguranças dele foram preenchidas, foram enchidas e aquele jeito de pensar foram mudando e ele acabou aceitando o carinho que a babá dava para eles. E as feridas que ele tinha, que ele era o mais velho, né? Foram cicatrizando aos poucos. A babá, todo o longo do filme, né? Foi se desenrolando e ele foi se curando de todas elas. E ele já não tinha mais aquelas inseguranças dentro dele, já não tinha mais aquele pensamento. E no final teve um final feliz. Até pro gato, né? E é um filme que ele é lindo. Ele, mesmo os pais sendo os piores pais e eles ser completamente estranhos, eles, né, tiveram o final que eles escolheram ter, né? E eles, com o final feliz,
os irmãos decidiram ser felizes com o final que eles decidiram ter, né? Que era eles tendo uma família. E não era uma família perfeita, não era uma família com um nome grande quanto os Willoughbys, né? Mas era uma família funcional, era uma família com amor, com carinho, com respeito, com tudo que uma família deveria ter e ser, não é? E eles tiveram o seu final feliz no debaixo do arco-íris, né? E é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, ative sua notificação para não perder nada. E lembre-se, luzes não ficam escondidas. Tchau!